Graças e paz, meus queridos e amados irmãos, como é que estão? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Mais um dia de uma reflexão, mais um dia de uma palavra, e que essa palavra da parte do Senhor possa iluminar nossos pensamentos, iluminar nossos corações e nos trazer cada dia mais e mais a presença do nosso amado e soberano Deus. Queridos, a palavra que quero hoje tratar com cada um de vocês fica no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 11, onde diz assim: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus chama Noé lá atrás, digamos assim, nos tempos antigos, e diz a ele que a terra estava corrompida, cheia de violência, e que com águas de dilúvio haveria de dar cabo de toda aquela situação. Mas Deus resolve fazer com Noé uma aliança. Interessante que o texto, no capítulo 6, versículo 13, que eu quero chamar a atenção, diz assim: Então disse Deus a Noé. Deus dá uma revelação específica a Noé. Deus anuncia o dilúvio a Noé e manda ele fazer uma arca. E Noé, que era obediente a Deus, resolveu assim fazer. E eu fico a pensar que Noé inicia aquela construção, inicia a fazer aquela arca, e há estudos que dizem que Noé passou cerca de 100 anos construindo essa arca. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Imagina comigo. Noé inicia a fazer aquela construção que tinha recebido da parte de Deus uma inspiração e começa a construir uma grande embarcação para escapar das águas do dilúvio que Deus tinha dito a Noé que haveria de vir sobre a terra. E Noé inicia aquela construção e imagina comigo, Noé iniciou aquela construção e passa-se um tempo construindo, ainda que Noé não saísse a falar com seus vizinhos acerca do que aquilo significava. Claro que uma grande embarcação daquela chamaria atenção, mas eu creio que Noé anunciou aos seus vizinhos, pois o texto bíblico lá de Pedro fala que Noé foi pregoeiro da justiça. Agora imagina comigo, Noé fazendo aquela grande embarcação e seus vizinhos, ao chegar e perguntar ou a Noé falar a eles acerca do que viria muita chuva e que inundaria até os montes mais altos da terra, e como fazer com que aquelas pessoas daquela época acreditassem em Noé. Eu fico a pensar que seria algo muito difícil daquelas pessoas acreditarem. Primeiro, a Bíblia não traz nenhum relato até esse momento de chuva cair sobre a terra. Se você for ler no início de Gênesis, vai falar que subia um vapor de água que regava a terra. E imagina Noé dizendo que haveria de cair água sobre a terra que inundaria até os mais altos montes, a ponto de ele construir aquela embarcação, porque Deus tinha dado a ele a instrução para fazer. E vai passando o tempo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, e nada acontece. Mas Noé permanece na sua construção. Imagino que aquelas pessoas que viviam na época de Noé já deviam estar imaginando: como que você continua a construir tal coisa? Muito provavelmente, acredito eu, que aquelas pessoas que viram Noé construindo aquela arca devem ter imaginado que Noé tinha ficado maluco e que nada tinha acontecido desde que Noé tinha falado que haveria de cair chuva. E nada de chuva cair, Noé continuava perseverante na construção daquela arca. Imagina que há estudos que dizem que Noé passou cerca de 100 anos
passa-se 10, 50, 70, 80, 90 anos e nada de chuva. A incredulidade do povo, que já devia ser grande, ela só fazia aumentar ao ponto que essa água não caía. Mas eu fico a pensar, seria difícil para aquelas pessoas daquela época acreditarem, porque foi uma revelação, como eu li aqui no versículo 13, e Deus disse a Noé. Então disse Deus a Noé, no versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. Ou seja, foi uma revelação de Deus a Noé. E Noé dizendo que haveria de acontecer. As pessoas não receberam da parte de Deus uma revelação especial, mas Noé recebeu e resolveu obedecer. Só que aquelas pessoas da época não tinham como comprovar ou ter dados ou nada que comprovasse que aquilo que Noé trazia era verdade. Então era difícil acreditar. Era difícil acreditar e passar e entrar na arca, e nós conhecemos que só a família de Noé entrou na arca, porque aquelas pessoas da época não acreditaram nele. Mas passou-se 10, 20, 30, 50, 80, 90 anos, e em média uns 100 anos, quando Noé termina de construir a arca, Deus manda que Noé e sua família entrassem na arca, porque ele haveria de derramar muita chuva sobre a terra. E eu imagino que aquelas pessoas não perceberam, como diz o texto bíblico, em outro texto bíblico diz até que Noé entrou na arca e eles não se perceberam disso. E de repente começa a cair gotas do céu. E cai, diz o texto bíblico, que copiosa chuva sobre a face da terra, 40 dias e 40 noites, de muita chuva sobre a terra, até que inunda até os mais altos montes. E todos aqueles que não entraram na arca pereceram, morreram porque não entraram na arca. Eu quero fazer uma comparação desse texto bíblico, desse momento, com os momentos de hoje. Há relatos diversos da volta de Jesus. E creio eu que naquela época de Noé, muitos não acreditaram. Mas como disse, não tinham dados que mostrassem a eles que Noé tinha algo de fato da parte de Deus. Mas Noé tinha uma revelação específica para ele. Então era difícil para eles acreditarem. Mas nos nossos dias é muito mais fácil acreditar nisso. Há vários relatos bíblicos da volta iminente de Jesus. Vários relatos. E vários têm acontecido, principalmente nos nossos dias. E mais um está acontecendo aqui agora. O Evangelho do Reino sendo pregado em todo o mundo. Então virá o fim. Como diz em Mateus capítulo 24, versículo 14. Se você parar para ler Mateus capítulo 24, você vai ver muitas coisas que já aconteceram e outras que estão acontecendo, declarando claramente a volta de Jesus. Eu quero apenas fazer esse paralelo para encerrar, que na época de Noé havia uma revelação específica para um homem. Era difícil os outros acreditarem, era difícil, porque era algo que ainda o texto bíblico, a Bíblia não traz nada relatado que já tinha acontecido. E esse homem tinha uma revelação específica. Mas nos nossos dias há vários relatos. Jesus fala no capítulo 24 de Mateus sobre várias coisas que haveriam de estar acontecendo sobre quando ele estivesse para voltar. E várias delas já aconteceram e têm acontecido. Então, meu querido e meu amado irmão, esteja atento. Você que ainda não tomou uma decisão de buscar a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus, você é uma pessoa inteligente. Pare, pense e olhe ao seu redor, mas principalmente olhe a palavra de Deus, que ela mostra que tudo isso que está acontecendo é prenúncio da volta de Jesus. Se você parar e olhar em Mateus capítulo 24, no início da conversa, os discípulos perguntam a Jesus: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus dá uma série de respostas anunciando a volta dele, que quando essas coisas estivessem acontecendo, seria a demonstração da volta de Jesus. E encerra dizendo que esse Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então viria o fim. E encerro dizendo: esteja atento, em nome de Jesus. Ainda há tempo, mas o tempo é hoje, o tempo é agora. Faz uma aliança com o Senhor, entrega a sua vida a Ele, porque do hoje não sabemos direito, imagina do amanhã. Então, querido e meu amado, em nome de Jesus, faz uma aliança com o Senhor onde você estiver, entrega a sua vida a Ele, o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa transformar a sua vida, possa te levar a entender
essa palavra e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.